Ezequiel sempre foi um homem comum, mas a vida o levou a um lugar de solidão e incertezas. As promessas que antes o cercavam agora pareciam ecos distantes, perdidos em um silêncio opressivo. Cada dia trazia novas dúvidas, e as noites eram preenchidas por um desespero que o consumia lentamente. Num momento de fragilidade, quando a escuridão parecia insuportável, ele clamou por algo maior. Esse ato de vulnerabilidade seria o primeiro passo em direção a uma transformação inesperada. À medida que Ezequiel se abria para a espiritualidade, portas antes fechadas começaram a se entreabrir, revelando um caminho de esperança e autodescoberta. Ezequiel sempre foi um homem comum, cercado por uma rotina que, apesar de monótona, proporcionava certa segurança. Nos braços da família e dos amigos, ele se sentia acolhido, como se o mundo fosse um lugar repleto de possibilidades. Entretanto, a vida decidiu lhe apresentar desafios imprevistos. Cada porta que se fechava o deixava mais isolado, e o silêncio de suas noites se tornava um eco de suas inseguranças. Na busca por respostas, ele se via perdido em um labirinto de dúvidas, questionando seu valor e seu propósito. Mas, em meio a esse desespero, uma centelha de esperança começava a brilhar, despertando nele a necessidade de se reconectar com algo maior. O turbilhão emocional tomou conta de Ezequiel, como uma tempestade sem fim. Cada dia era uma luta interna, marcada por uma confusão de sentimentos que se chocavam em sua mente. O medo da solidão o consumia, enquanto a insegurança se tornava uma sombra constante. As memórias de momentos felizes pareciam distantes, quase como se pertencem a outra vida. Ele se perguntava se ainda havia um propósito na sua existência. A angústia se manifestava em insônia, preenchendo suas noites com pensamentos incessantes. A cada lágrima derramada, uma parte dele se despedia, mas, ao mesmo tempo, algo novo começava a surgir, uma vontade de lutar contra aquele vazio e encontrar a luz que tanto ansiava. A queda das relações foi um processo gradual, como folhas secas que lentamente se desprendem das árvores. Amigos que antes compartilhavam risadas e confidências agora se tornaram sombras distantes. Ezequiel sentia a solidão se instalando em seu coração, como um frio cortante que o acompanhava em cada esquina. Telefonemas não retornados, convites ignorados e a ausência de palavras de conforto eram constantes em sua vida. Ele se perguntava se havia algo que pudesse ter feito diferente, se suas inseguranças haviam afastado aqueles que amava. A dor da desconexão o envolvia, enquanto ele tentava desesperadamente entender como o amor e a amizade haviam se transformado em ecos silenciosos, perdidos em um abismo de indiferença. No silêncio da noite, Ezequiel sentava-se à beira da cama, os pensamentos sussurrando como sombras ao seu redor. As paredes pareciam se fechar, e a solidão se tornava uma presença palpável. Ele olhava para o teto, buscando respostas em um vazio que se tornará familiar. O eco de risadas passadas ainda ressoava em sua mente, mas agora se misturava com o peso da ausência. Cada batida do coração parecia um lembrete da desconexão, uma melodia triste que o acompanhava. Na escuridão, ele se permitiu sentir a dor, mas, ao mesmo tempo, uma pequena chama de esperança começava a brilhar, como uma estrela tímida em um céu sem lua. Foi nesse momento de desespero que Ezequiel se permitiu clamar por ajuda. As palavras surgiram como um sussurro, mas foram ganhando força, ecoando em seu interior. Se Deus estiver me ouvindo, por favor, mostre-me o caminho, implorou, sentindo a vulnerabilidade em cada sílaba. Ele não sabia se seria escutado, mas a necessidade de se conectar com algo maior o impulsionava. A dor que carregava começou a se transformar em um grito silencioso, uma súplica que atravessava o vazio. O silêncio que antes oprimia agora parecia receptivo, como se Deus estivesse prestes a responder. E ali, na solidão, uma nova jornada estava prestes a começar. A busca espiritual de Ezequiel começou a tomar forma naquele instante de entrega. Cada dia se tornava uma oportunidade de investigar o que existia além do silêncio que o cercava. Ele se permitiu explorar novos caminhos, mergulhando em livros que falavam sobre fé e resiliência. Conversas com estranhos, que se tornaram amigos, revelaram-se fontes de sabedoria inesperadas. Aos poucos, a conexão com Deus se manifestava em pequenos gestos, um sorriso acolhedor, um conselho certeiro, até mesmo a beleza das pequenas coisas que antes passavam despercebidas. A espiritualidade tornou-se um farol,
iluminando os cantos escuros da sua alma e guiando seus passos em direção a um futuro que, até então, lhe parecia inalcançável. Momentos de vulnerabilidade surgiram como ondas, levando Ezequiel a confrontar suas fraquezas mais profundas. Ele se via só, cercado por incertezas, e a fragilidade de sua alma exposta. Em conversas com amigos, lágrimas escorriam ao compartilhar medos e inseguranças, revelando que a vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas de coragem. A cada desabafo, um peso se aliviava, e a conexão com aqueles ao seu redor se fortalecia. Ele aprendeu a acolher suas emoções, permitindo-se sentir a dor, mas também a esperança. Esses momentos, embora difíceis, se tornaram fundamentais para sua transformação, mostrando que na fragilidade reside a verdadeira força. Os sinais de esperança começaram a surgir como flores que brotam entre as fissuras do concreto. Ezequiel se surpreendeu ao perceber que, em cada interação, havia uma mensagem oculta de encorajamento. Um café compartilhado com um amigo, onde risadas e memórias se entrelaçavam, revelaram que a solidão não era um destino inevitável. Um gesto simples, como a mão estendida de um estranho, iluminou seu dia de forma inesperada. As pequenas vitórias, como completar uma tarefa esquecida ou ajudar alguém, tornaram-se marcos em sua jornada. Cada passo foi um lembrete de que a luz estava sempre presente, mesmo quando a escuridão parecia dominar. Conexões inesperadas começaram a florescer em sua vida. Em uma tarde ensolarada, Ezequiel encontrou um grupo de pessoas reunidas em um parque, rindo e compartilhando histórias. A curiosidade o levou a se aproximar. Logo, ele se viu envolvido em conversas animadas, onde cada risada ressoava como um bálsamo para sua alma. Ali, estranhos tornaram-se amigos, e o peso da solidão começou a se dissipar. A cada interação, ele percebia que suas lutas eram comuns, e isso criava um laço genuíno. Essas conexões, simples mas profundas, mostraram a Ezequiel que a vida era mais rica quando compartilhada, e que a solidariedade poderia ser o farol em meio ao nevoeiro. Com o tempo, Ezequiel começou a perceber que havia habilidades adormecidas dentro de si, aguardando para serem descobertas. Durante uma das reuniões no parque, alguém o incentivou a compartilhar suas experiências por meio da escrita. Relutante, ele decidiu experimentar. As palavras começaram a fluir de maneira surpreendente, transformando suas angústias em histórias que tocavam o coração. Enquanto explorava essa nova paixão, ele também se aventurou na música, resgatando um velho violão que estava esquecido em um canto. Ao tocar as primeiras notas, sentiu a alma leve, como se cada acorde fosse um passo em direção à liberdade. Essas novas descobertas não apenas o preencheram de alegria, mas também o conectaram ainda mais aos outros, criando um ciclo de apoio e inspiração. A cada dia que passava, Ezequiel se sentia mais conectado à sua nova jornada. As palavras que antes pareciam perdidas agora dançavam em sua mente, e os acordes do violão ecoavam em seu coração, trazendo uma sensação de pertencimento. Ele começou a compartilhar suas histórias com o grupo, e cada relato se tornava um fio que unia experiências e emoções. As risadas e lágrimas trocadas criavam um laço inquebrantável. Nesse ambiente acolhedor, Ezequiel percebeu que tinha reencontrado a luz que havia se apagado. A solidão foi substituída pela camaradagem, e cada encontro era uma nova oportunidade de crescimento. A fé, antes distante, agora pulsava em seu interior, guiando por caminhos antes inimagináveis. A transformação de Ezequiel foi como o desabrochar de uma flor em meio ao inverno rigoroso. A cada acorde tocado, ele sentia suas inseguranças se dissolvendo, dando espaço a uma nova confiança. O violão se tornou não apenas um instrumento, mas uma extensão de sua essência. As histórias compartilhadas com o grupo não eram apenas relatos de dor, mas celebrações de superação. Com o tempo, a solidão que o acompanhava foi substituída por um sentimento de pertencimento. A fé, antes uma ideia distante, agora pulsava vibrante dentro dele, guiando seus passos em direção a um futuro repleto de possibilidades. A luz que havia se apagado começava a brilhar novamente. Os desafios não tardaram a aparecer. À medida que Ezequiel se aventurava em sua nova jornada, a vida testava sua determinação. Dúvidas ressurgiam como sombras, sussurrando que talvez ele não fosse digno de tanta luz. Momentos de fraqueza o levavam a questionar se realmente havia mudado. No entanto, em cada queda, ele encontrava a força de se levantar.
A música, antes um mero passatempo, tornava-se sua aliada. Com cada nota tocada, ele transformava suas inseguranças em arte, canalizando sua dor em melodias que ecoavam esperança. O apoio do grupo o encorajava a confrontar seus medos, mostrando que a caminhada para a superação é feita de passos pequenos, mas firmes. A fé é uma força silenciosa que se manifesta nas horas mais sombrias. Ela não exige grandes gestos, mas sim uma abertura sincera do coração. Ao enfrentar a incerteza, Ezequiel percebe que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir adiante apesar delas. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento, uma chance de fortalecer seus laços com o divino. As pequenas vitórias diárias revelam que a esperança é uma luz que brilha, mesmo quando tudo parece escuro. Essa jornada de fé ensina que, ao nos entregarmos ao desconhecido, encontramos um propósito maior que nos guia e nos renova. A mensagem de redenção surge como um farol em meio à tempestade. A jornada de Ezequiel revela que, mesmo nas noites mais escuras, cada lágrima pode se transformar em uma semente de esperança. Ao aceitar suas fraquezas, ele descobre que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas uma porta aberta para o crescimento. A música, agora uma extensão de sua alma, serve como um canal para expressar sua transformação interna. Cada acorde representa um degrau em sua ascensão, uma celebração da vida que renasce. Na busca por respostas, ele encontra a força que reside no amor e na conexão com o divino, provando que a redenção é sempre possível. A jornada de Ezequiel culmina em uma profunda transformação interior. Ele percebe que as dificuldades não são barreiras, mas sim trampolins que o impulsionam a alcançar novas alturas. A conexão com Deus se torna um alicerce sólido, refletindo em cada aspecto de sua vida. O amor e a fé se entrelaçam, criando um mosaico de esperança que brilha intensamente, mesmo nas horas mais sombrias. A música, como um eco de sua alma, agora ressoa com uma nova melodia, uma canção de renascimento. Ezequiel aprende que, ao abraçar suas vulnerabilidades, ele se torna mais forte, e que a luz que busca sempre esteve dentro dele, aguardando para ser revelada. A transformação de Ezequiel nos ensina que, mesmo diante das tempestades da vida, sempre há uma luz para nos guiar. Cada um de nós carrega dentro de si a capacidade de renascer, de se reerguer após as quedas. Ao abraçar nossas vulnerabilidades, encontramos a força que nos impulsiona a seguir em frente. A fé e o amor são ferramentas poderosas que podem nos guiar em momentos de desespero. Que a jornada de Ezequiel inspire você a buscar sua própria luz no silêncio. Lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Permita-se ouvir o chamado e descubra as possibilidades que aguardam por você. A luz está a um passo de distância.